Olá, meninas, como é que vocês estão, gente? Estamos aqui de novo gravando essa aulinha para que vocês possam ter um bom início de manhã aí em Araxá, né? Já que ela vai ao ar para vocês às 8 horas, né? Então, vamos à luta, que agora a gente começa um novo capítulo, né? Que é o capítulo a respeito da formação das unificações, né? Das unificações alemã e italiana, né? Da Alemanha e da Itália. É bom lembrar, quando a gente fala unificação alemã e italiana, pode dar a entender erroneamente unificação dos dois países, né? Formando um só, mas não, nós estamos falando aqui da unificação da Alemanha e da unificação da Itália. Antes de eu começar a falar da unificação alemã, pessoal, deixa eu apenas fazer aqui um rápido, um pincelar rápido, porque eu acredito que essa matéria vai ser vista certinho, bonitinho no segundo semestre. Mas a questão referente à segunda Revolução Industrial, tá? Só muito rapidamente, porque as unificações de Alemanha e Itália se dão pós segunda Revolução Industrial. Né? A segunda Revolução Industrial já estava em andamento. E do que se trata a segunda Revolução Industrial ou a segunda fase da Revolução Industrial? Pessoal, são fatores, são 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a superação das tecnologias tradicionais. Carvão, ferro e vapor por novas tecnologias, né, pela introdução de novas tecnologias, petróleo, eletricidade e aço, tá? Que é o tripé, né? Opa, aqui tem 4 dedos, né? Tripé, o tripé da nossa sociedade, do nosso mundo contemporâneo, né? Imagina, sem petróleo, sem eletricidade, acaba a força, a gente não sabe o que faz da vida, né? Porque sem essas tecnologias, você não teria novas tecnologias. Uma vez, um menino me perguntou, falou, Jefão, você está falando petróleo, eletricidade, aço, mas e o alumínio? Né? Eu achei interessante, porque eu falei, cara, você sabe o que precisa para fazer alumínio? Você precisa, claro, que é bauxita, né? Bauxita. Mas o processo de transformação da bauxita em alumínio passa por eletrólise. Você consome quantidades monstruosas de eletricidade. Você consome o mesmo. Uma grande planta de alumínio consome tanta eletricidade quanto consome uma cidade de 300 mil habitantes. Tá, pessoal? Então, não pensem que é pouco alumínio, não pensem que é pouca eletricidade. Quero dizer, sem eletricidade você não salta, não faz o salto tecnológico para essas novas coisas. E assim vai. Então, petróleo, eletricidade e aço. No que diz respeito à questão geopolítica, e o segundo item é que a Revolução Industrial deixa de ser um fenômeno exclusivamente inglês. A Revolução Industrial vai se transformar num fenômeno mundial. A segunda Revolução Industrial. Se na primeira Revolução Industrial a única região industrializada do planeta era a Inglaterra, agora nós vamos ver o quê? A Europa Ocidental, França, Alemanha, em princípio nem a Alemanha chamava Prússia, né? Mas França, Prússia, Bélgica, Holanda, e a partir daí, países em menor escala, mas a Áustria, a Rússia, tá? Fora da própria Europa, Estados Unidos, uma explosão, Japão, né? Então, a Revolução Industrial não apenas escapa da Inglaterra, como se espalha para fora da Europa, né? Para a Ásia e para a América e para a Ásia, né? Então, a segunda Revolução Industrial é um fenômeno mundial. E por fim, não é apenas. E por fim, você ultrapassa a questão têxtil, né? Porque a primeira Revolução Industrial ela atinge fundamentalmente a área têxtil. Agora não. Agora você terá a Revolução Industrial avançando para todas os setores produtivos, né? Todos os setores produtivos. Produção, inclusive, com o surgimento da indústria pesada, da indústria de bases, né? Petroquímica, siderúrgica, eletricitária, naval, fazendo máquina, agora faz máquina também, né, gente? Então, se antes era só tecido, agora vão ser praticamente todos os bens de consumo
produzidos em escala industrial. Tá? Então, não apenas haverá um aumento muito significativo na capacidade produtiva dos países, como também um aumento no número de países envolvidos. E isso levará a uma questão muito séria, que é a busca de mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas. Né? Então, a segunda revolução industrial, ela terá uma consequência muito significativa, porque você já não pode mais depender exclusivamente de mercados restritos. Né? Então, você tem ali o mercado consumidor formado pela própria Europa e pela América, eram colônias europeias que se tornaram independentes no início do século XIX, justamente para a Inglaterra poder ampliar seus mercados consumidores. Mas agora você vai ter que buscar, inclusive em regiões que se negavam a realizar comércio com a Europa, regiões que se mantinham rigorosamente isoladas. Por isso que a segunda revolução industrial, ela anda de mãos dadas com um outro fenômeno importantíssimo, que é o neocolonialismo, que é a expansão imperialista do século XIX. Né? Quer dizer, se no século XVI a Europa, se lá no século XV a Europa deu início a um processo de expansão marítima, fenomenal, ela buscava os grandes centros produtores de produtos de luxo, artigos de luxo, centros produtores de especiaria, seda, porcelana, procurava ouro. Agora, olha como é que o mundo deu a volta, olha como o círculo se fecha. Agora, no século XIX, vai haver uma nova onda de expansão marítima, e dessa vez, a Europa é que é o produtor. Se no século XVI a Europa se expandiu para buscar fontes produtoras, agora a Europa é o centro produtor em busca de mercado consumidor. E aí você vai invadir territórios, alterar a cultura dessas populações, empurrar a goela abaixo as populações, uma série de novas ideias, forçá-los a se adequar a novas ideias e, consequentemente, transformá-los em mercado consumidor. Certo, pessoal? Então, as unificações alemã e italiana, elas acontecem em meio a esse processo. Por isso que no final, quando a gente for falar das consequências da unificação alemã-italiana, que a gente vai falar de quebra de equilíbrio europeu, vai falar, olha, isso vai começar, a Europa vai caminhar na direção da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Tem a ver com isso aqui, Segunda Revolução Industrial. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vocês já sabem disso, vocês aprenderam isso lá no primeiro colegial, com a formação das monarquias absolutistas. Então, as monarquias absolutistas se formam na Europa entre o século XIV e o século XVI. Portugal, Espanha, os primeiros, né? Inglaterra, França, Áustria, Rússia, Suíça, Holanda, vários países europeus vão trabalhar no sentido de formar seus estados nacionais centralizados. Ficam de fora a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália era um nome que você dava apenas a regiões geográficas. Alemanha e Itália eram os nomes de regiões geográficas, como a gente fala Nordeste, como a gente fala Centro-Oeste. Você tinha 39 reinos, onde você tinha a Alemanha, e você tinha 6 reinos, aonde você diz Itália. Então, na realidade, não existia Itália e Alemanha. Existiam os reinos da Itália e os reinos da Alemanha. Esses reinos, eles possuíam muitos elementos em comum. Língua, religião, uma série de costumes. Mas esses reinos, eles lutaram ferozmente lá no século XVI. No caso alemão, eles lutaram para manter a sua autonomia. E aí nós temos uma questão, a questão importante no caso alemão é a reforma religiosa, porque o mais poderoso estado alemão era a Áustria, que se manteve católica, enquanto que os reinos alemães aderiram ao protestantismo, o que tornou inviável um processo de unificação, onde a Áustria tendia a englobar os reinos alemães. E no caso da Itália, é o fato de que quase um quinto do território italiano estava sob controle da Igreja Católica, era o chamado Estado Papal, né? Estado Papal, Estado Pontifício, né? Que era o meio da Itália
incluindo a maior cidade, a cidade de Roma. Então a igreja trabalha no sentido de impedir a unificação dos reinos italianos. Tá? As unificações. Agora, lá no século XIX, a situação mudou completamente. Tá? A gente vai ter que falar primeiro de um, depois de outro. Vou falar primeiro da Alemanha, depois da Itália, porque é a ordem da apostila, apesar de que eu estou sem a apostila. Tá? Mas pelo que eu vi aí no nosso, na plataforma Avassai, né? E pelo que eu vi, é isso aí, a ordem é essa, Alemanha e Itália. Mas vamos lembrar também que esses processos, eles em vários momentos, eles se cruzam, viu, meninos? A gente vai até falar, quando a gente for falar da unificação italiana, a gente vai voltar e fazer referências à unificação alemã. A única coisa que eu quero que vocês entendam, então, sobre essas questões é, primeiro, o Napoleão Bonaparte foi muito importante. O Napoleão Bonaparte, ele sacudiu demais a Europa. O Napoleão tocou o terror na Europa. Né? Então, as regiões, por exemplo, tanto a Alemanha quanto a Itália, uma vez que estavam divididos em pequenos reinos frágeis, incapazes de uma interferência importante. Na Alemanha, por exemplo, você tinha a Prússia, né? Que era um estado relativamente forte, a Áustria, que era bastante forte, mas apanharam demais. O Napoleão usou para Alemanha e Itália como carpete para seus campos de batalha, como que alicerce, solo para travar batalhas, inúmeras batalhas. Ele mudou como quis a fronteira daqueles pequenos reinos frágeis, favoreceu uns, prejudicou outros. Então, após as guerras napoleônicas, as populações de Alemanha e Itália estavam relativamente cansadas de serem saco de batata. Saco de batata não, saco de pancada. Saco de batata que ia alimentar a galera, não saco de pancada das demais potências europeias. Então, depois do período napoleônico, você vai ter uma mudança de postura muito significativa dentro desses territórios. Separados somos fracos, unidos somos fortes. Como, porém, você vai conseguir promover essas unificações? Nós tivemos tentativas fracassadas, tanto em 1830 quanto em 1848. Tivemos tentativas fracassadas. Em 1848, a ideia de estabelecer aí uma monarquia constitucional nos padrões ingleses foi totalmente rechaçada pelo rei da Prússia, que só aceitava se o poder estivesse todo ele em suas mãos. Ou então havia ambição austríaca, né, sobre a região da Alemanha, que era rechaçada pelos alemães até por uma diferença religiosa. Pessoal, então, tanto em 1830 quanto em 1848, você já teve tentativas, mas essas tentativas fracassaram. É bom lembrar que o Congresso de Viena era frontalmente contra a ideia dessas unificações. O Congresso de Viena, ele baixou como norma que a Alemanha e a Itália eram meramente regiões geográficas e que a autonomia dos reinos deveria ser mantida a qualquer custo. Porque os líderes do Congresso de Viena já sabiam disso. Lá em 1815, eles já sabiam que a unificação da Alemanha e a unificação da Itália daria origem a duas novas potências. E essas duas, um continente já marcado por guerra em cima de guerra, e de repente você tem mais dois países, duas potências. Quer dizer, você poderia causar um desequilíbrio ainda maior na Europa, introduzindo duas novas potências. Então, em princípio, a Alemanha e a Itália estavam entregues à sua própria sorte. A Alemanha, ela deu um passo muito importante para esse processo de unificação com a criação, vocês podem procurar na apostila, do chamado Zollverein, se escreve com Z, O, 2 L, Zollverein, com 2 L's, né? Zollverein, tá? Que é o mercado comum alemão, né? Eles chamam isso de Liga Aduaneira, né? Se fosse eu o criador da expressão, seria o Mercolão, o mercado comum alemão, mas não fui eu que criei, então Zollverein, uma liga aduaneira, onde os estados alemães removem as barreiras alfandegárias entre si, facilitando o trânsito de mercadorias. Só que deixaram a Áustria de fora, porque a Áustria era
uma âncora para o desenvolvimento alemão, né? Os reinos alemães tinham muito mais capacidade econômica do que o Império Austríaco, claramente decadente, né? Então, uma questão que foi muito importante na criação dos Zollverein foi justamente manter a Áustria de fora, ampliando a integração dos reinos alemães, principalmente em favor da Prússia, aquele que mais rapidamente se industrializava. Então, a partir da criação dos Zollverein, você passará a ter uma integração econômica entre os reinos alemães. Eles não poderiam se unir politicamente, mas eles já estavam promovendo uma unificação de sua economia, tá, pessoal? Outra coisa muito importante, que estava lá apresentando na Alemanha quanto na Itália, é a questão do nacionalismo, né? Então, com a Revolução Francesa, surgiu a ideia, a teoria de que todo o poder emana do povo. Se na monarquia absolutista o que justifica a existência de um país é a existência do rei, é isso aí, viu? O que justifica a existência de um país como tal é a existência de um rei. A Revolução Francesa contesta essa tese e diz que um país é a união do povo, do território e da lei, formando uma nação, nacionalismo. Então, os alemães e os italianos já eram um povo com uma língua, com uma tradição, com uma religião, um território ali definido, porque você tinha vários reinos. O que faltava para eles poderem se unificar? O que faltava para eles terem uma lei única para todos? Faltava se rebelar e se livrar da influência estrangeira. Tá? Então, eles vão ter que brigar para isso. No Congresso de Viena havia sido criado um órgão chamado Confederação Alemã. Essa Confederação Alemã, ela era uma união de todos os reinos alemães, 39, mais a Áustria, que em tese presidia a Confederação Alemã. Mas a Áustria será contestada na medida em que a Áustria declina, principalmente após 1848, e a Prússia cresce. Você começará a ter o quê? Uma contestação à supremacia austríaca dentro dessa confederação, pela Prússia, que é o principal estado interessado nessa unificação. Quem vai dar o bote? Olha, pessoal, aqui existe uma figura. Puta, o cara era um colosso. Otto von Bismarck. Bismarck era membro de uma elite, de uma nobreza militarizada prussiana. Eles falam Junker, com J-U-N-K-E-R. Junker. Ele era um membro da nobreza, da aristocracia alemã, que vai se unir aos interesses de uma burguesia industrializada crescente para promover a unificação da Alemanha sob comando da Prússia, para promover a prussianização da Alemanha. Não uma unificação no sentido democrático da coisa, mas uma unificação de cima para baixo. Tá? Só que sem o Bismarck é difícil acreditar. Porque difícil acreditar que o projeto teria sucesso. Porque o Bismarck, o bicho era foda. O Bismarck, eu falo, ele era mais maquiaveliano que o próprio Maquiavel, a ideia de que os fins justificam os meios. Então, a primeira coisa que o Bismarck vai fazer, o Bismarck, ele era primeiro-ministro do rei da Prússia. O rei da Prússia chamava Frederico Guilherme, tinha um número e quinto, Frederico Guilherme V, rei da Prússia. O rei da Prússia chama Bismarck para ser seu primeiro-ministro e dá a Bismarck carta branca para promover a unificação da Alemanha sob o comando da Prússia. E aí Bismarck ele é autor de uma frase que se torna um clássico, porque é uma frase que expõe muito bem a sua linha de pensamento e que demonstra muito bem a sua visão extremamente realista de como o mundo funciona. Porque é uma merda, mas é. Então ele diz, a unificação da Alemanha não se fará por meio de diplomacia, mas a ferro e sangue. A unificação da Alemanha não se fará por meio de diplomacia, mas a ferro e sangue. Não será através de discussão diplomática, será na base da guerra. Então, o que é que o Bismarck vai fazer? Vai investir pesado no desenvolvimento militar alemão, no desenvolvimento militar da Prússia, que passará por um processo de modernização fantástico, inclusive graças à Segunda Revolução Industrial. A Prússia será o primeiro país a adotar armas fabricadas em aço, o que era uma tecnologia relativamente recente. O aço é muito antigo.
Mas o aço era caríssimo. O preço do aço era o mesmo da prata. O quilo do aço e o quilo da prata. Era igual. A partir de meados do século XIX, o aço se torna hiper barato. E a Prússia terá essa grande sacada de usar o aço. Agora estamos produzindo aço em larga escala e vamos incluir isso, vamos produzir armas em aço, armas de fogo com muito mais alcance, muito mais precisão. Investir pesado em artilharia. Vai se chegar a um ponto em que se dizia o seguinte: na Europa, todo país tem um exército. Só na Prússia que é diferente. Na Prússia, o exército tem o país. Então, todo país tem um exército, menos na Prússia, onde é o exército que tem o país. Era o serviço obrigatório mais longo, eram as normas mais rígidas, era tudo muito duro, né? Havia uma militarização terrível na Prússia, porque o Bismarck sabia que teria que fazer guerra. E a primeira oportunidade de fazer guerra, Bismarck vinha tramando, né, por debaixo dos panos, a primeira oportunidade de fazer guerra será nos idos de 1864. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: olha, o Bismarck envolveu a Prússia em 3 guerras para unificar a Alemanha sob seu comando. Tá? E que guerras são essas? A primeira é contra a Dinamarca. Aqui, meninos, ele precisava atrair a Áustria para a guerra. Como os 2 países eram membros da Confederação Germânica, havia um acordo entre eles de que se houvesse guerra entre dois membros da Confederação, todos os membros apoiariam aquele que foi agredido. Então, o agressor ficava isolado. Então, ele precisava fazer com que a Áustria lhe declarasse guerra, para que toda a Confederação Germânica ficasse ao seu lado. Então, o que ele faz? Ele trama, ao lado da Áustria, invadir a Dinamarca, porque a Dinamarca tinha 2 pequenos territórios chamados ducados. Esses 2 ducados eram Schleswig e Holstein. Ele vira para a Áustria e fala: vamos invadir essa bosta aí, vamos tomar esses ducados da Áustria, porque pelo conceito de nação, né, a ideia do povo, a ligação cultural, esses ducados têm maioria de população alemã, então eles devem pertencer a nós. Então ele promete: vamos dividir. Eu invado, derroto a Dinamarca, você me apoia, e aí eu dou um ducado para você. Simplificando, o que é que o Bismarck fez? Invade a Dinamarca, é a guerra, chama guerra... como é que chama? Guerra dos 2 ducados. Guerra dos 2 ducados. Tá? Lá de 1864, a Prússia dá um pau na Áustria, a Prússia dá um pau na Dinamarca, mas na hora de dar o ducado para a Áustria, simplificando, tá? O Bismarck diz: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, até a Áustria declarar guerra à Prússia, e, consequentemente, a Prússia é quem foi agredida. Tá? Então, toda a Confederação Germânica fica do lado da Prússia. A Prússia dá um pau na Áustria. A Prússia dá uma surra na Áustria que deixou o mundo inteiro boquiaberto. Isso se chama Guerra Austro-Prussiana de 1866. Tá? Essa guerra é uma guerra decisiva para mostrar para o mundo que mudou o equilíbrio de forças na Europa. Que agora a Prússia está em... Se antes enxergava-se o Império Austríaco superior, agora é a Prússia que está em cima. Tá? Se antes a Áustria era a grande potência da região, agora é a Prússia, que derrotou a Áustria com uma facilidade surpreendente. É curioso, porque quando a guerra começa, essa guerra, ela acabava tendo... A França tinha muito interesse no que estava acontecendo ali. Por quê? Porque ali você tinha duas potências rivais da França, a Áustria e a Prússia. Então, quem vencesse, se essa vitória elevasse muito o poder do vencedor, isso era problema para a França, porque a França passaria a ter um concorrente lhe ameaçando. Mas quem governava a França nessa época era Napoleão III, o sobrinho do Napoleão, que não era lá uma pessoa muito inteligente. Então, quando questionado quem ele iria apoiar, ele falou: não vou apoiar nenhum dos 2, deixa que se matem. Mas espera lá, Napoleão ele falou: não, deixa brigar. Por quê? Essa será uma guerra longa e sangrenta, os 2 países vão ser profundamente enfraquecidos. Então, não vou apoiar ninguém. O outro nome da guerra austro-prussiana é Guerra das 7 Semanas, porque a Prússia não levou 2 meses para impor aos austríacos uma derrota total, criar uma nova confederação, agora chama Confederação Germânica do Norte, onde a Áustria está fora. A Prússia começa a unificar os reinos alemães em torno de si. A França entra em pânico. Napoleão III vira: pera lá,
o Napoleão III avisa a Prússia: eu não aceito a ocupação prussiana dos 6 reinos do sul da Alemanha que fazem fronteira com a França. O Napoleão III está preocupado em fazer fronteira direto com a Prússia. Então ele exige a manutenção da independência dos 6 reinos do sul da Alemanha que faziam fronteira com a França. O Bismarck beleza, aceita as exigências francesas, portanto você tem agora uma confederação germânica do norte, sob o comando da Prússia, mas faltam ainda 6 reinos que são os reinos do sul da Alemanha. Tá? O que é que o Bismarck vai fazer? Vai preparar o exército prussiano para uma nova guerra, dessa vez contra a França, e vai preparar uma armadilha contra o Napoleão III para levar a França a declarar guerra à Alemanha. Tá? Aí você vai ter um perrengue por conta da morte do rei da Espanha, sem deixar herdeiros, há uma crise sucessória em relação ao trono espanhol. O Bismarck gera uma tensão internacional a propor um príncipe alemão no trono da Espanha, cria uma confusão desgraçada, manipula documentos, manipula cartas. Olha, ele acaba levando Napoleão III a declarar guerra à Prússia. E quem estava pronto para a guerra era a Prússia. Né? Então, Napoleão III, furioso por conta dessa questão da sucessão do trono espanhol, o Napoleão III declara guerra à Prússia e é a Prússia que invade a França. Napoleão declara guerra, a Prússia já estava prontinha para invadir a França, e aí a França será rapidamente derrotada. Mais uma vez você terá aqui uma demonstração de ruptura do equilíbrio europeu. Porque agora, indiscutivelmente, né, a França, que tinha sido a grande potência do continente, não estamos falando de marinha, nós estamos falando de terra. Vejam, Napoleão, nossa, que pouco, França dominou, de repente a França é derrotada de forma escandalosamente rápida pelos prussianos, e Napoleão III é aprisionado. Na França proclama-se a República. Nós vamos falar, vai ter um evento muito importante aí, chamado Comuna de Paris, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. O que eu quero que vocês entendam é, no Palácio de Versalhes, vejam bem, Bismarck traz a nobreza alemã, traz o rei da Prússia, e no Palácio de Versalhes há um evento onde o rei da Prússia é aclamado imperador da Alemanha. Imperador em alemão é Kaiser Guilherme I. Então, olha que interessante a maneira como foi conduzido o processo. Dentro do Palácio de Versalhes, no coração da França, para mostrar para o mundo que a Alemanha, agora recém-nascida, ultrapassa a França, para mostrar quem é a grande potência da Europa Ocidental. E é verdade. Porque com a unificação alemã, sem aquela âncora que era a Áustria, com a Alemanha totalmente unificada, a economia alemã vai crescer numa velocidade que antes do final do século XIX, a Alemanha já se impõe como a maior potência industrial, como a maior indústria da Europa. Ultrapassa a Inglaterra em capacidade industrial. Tá? Então, essa unificação alemã, da maneira como foi conduzida por Otto von Bismarck, é uma unificação desigual, feita de cima para baixo, onde se impõem os interesses da Prússia em relação ao resto da Alemanha. Mas, como dizia o Bismarck, nós não faremos por diplomacia, nós faremos a ferro e sangue. Então, de repente, você tem agora uma nova potência que vai exigir seu espaço e quebra. E aquilo que se temia lá no Congresso de Viena vai ser a verdade, vai ser a realidade. Tá? Porque você quebra o equilíbrio europeu e agora nós vamos ter uma nova onda de rivalidades. Mas a gente fala sobre isso na nossa aula ao vivo. Gente, amo vocês. Até daqui a pouquinho, né? Vocês vão estar terminando isso aqui, daqui a pouco é nóis.